Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eh, Hoje eu vou fazer aqui com vocês uma atividade, tá? Vou mostrar para vocês, como fazer uma atividade. Algo simples, não é nenhum programa que precisa comprar, que precisa baixar. Eu estou utilizando o PowerPoint, que é um programa que todos têm, né, no computador. Quem tem computador, eu acredito que tenha o PowerPoint. Eu gosto muito dele porque ele tem muitas ferramentas, né, para nos oferecer. Às vezes pode ser que a gente não saiba usar. Ah, mas eu não sei usar. Não sabe, mas à medida que a gente vai usando, a gente vai descobrindo e vai melhorando, aperfeiçoando, como tudo na nossa vida, né? E, gente, eu não imaginei o trabalho que eu teria para poder postar esse vídeo. Eu deveria ter feito uma transmissão ao vivo, né? Porque eu gravei e quando eu terminei, aos 24 minutos, eu percebi que não tinha áudio no meu vídeo. Meu fone simplesmente estava desligado. Mas no final, agora eu acho que vai dar certo. Em nome de Jesus. Então, ó, quando a gente abre o PowerPoint, que é o programa que eu estou usando, normalmente a folha vem deitada, tá? Mas para essa atividade que eu vou fazer agora, eu quero uma folha em pé, retrato, tá bom? Então a gente vem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu tive que ficar passando de um aparelho para o outro, computador, e-mail, baixar, então ficou um pouco distante. Mas na aba Design, você vai encontrar tamanho do slide, tá? E depois você vai em tamanho do slide personalizado e vai mudar para retrato. Vai estar a orientação e na parte de baixo vai estar anotações, folhetos e tópico. Você muda, deixa os dois na opção retrato, tá? Que daí vai ficar assim, em pé. Essa atividade que eu vou fazer é uma atividade bem simples mesmo, tá? Não é nada muito super bem elaborado. Vamos ficar horas aqui fazendo. Não, é uma atividade simples. Na verdade, o foco não é nem a atividade em si, tá? É mais para mostrar para vocês que dá sim para fazer uma atividade em casa, não demora tanto tempo assim, que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que 15, 20 minutos é muito tempo para gente, né? Mas aí é isso, a minha ideia é mostrar para vocês que dá para fazer sim alguma coisa em casa, quando a gente tem tempo e não é sempre que a gente tem, né? Então, a primeira coisa que eu escolhi é o programa que eu vou usar, que é o PowerPoint. Se você já sabe o que vai fazer, por exemplo, vou fazer aqui com vocês uma atividade de Páscoa. Então, eu vou pesquisar lá na internet figuras, eu vou usar alguma figura, algum desenho relacionado ao tema, né? Então, eu já procurei, já baixei, já tenho salvo aqui no meu computador o coelhinho que eu vou usar e os ovos, porque daí já facilita na hora que eu estou elaborando, eu não vou precisar ficar pesquisando, saindo do meu documento para poder pesquisar alguma coisa que eu vou usar, tá? Então já salvei as figurinhas que eu vou usar aqui, os desenhos dos coelhinhos e dos ovinhos, para quando chegar o momento de colar, eu só ir lá copiar e colar aqui na minha página, tá? Então, ó, eu inseri aqui a caixinha de texto, não sei se vocês conseguiram ver, porque eu percebi que quando eu clico em alguma aba, ele não mostra o momento que eu abro, né? Mas enfim, sempre que eu for adicionar algum texto, eu tenho que ir lá em inserir e caixa de texto. Aí já vai aparecer a caixinha de texto para eu digitar, tá? Uma hora que vocês tiverem um tempinho assim no computador, tenta elaborar algo, não precisa ser elaborar uma atividade, mas só para ver mesmo como é que funciona. Tenta conhecer as ferramentas, né? Então, coloquei aqui uma atividade de Páscoa. Viu? Fui lá inserir, caixinha de texto. Quando a gente começar a escrever, sempre vai ficar assim, ó. Meio bagunçadinho, em pé o texto, né? Mas é só a gente puxar aqui, que vai pro lado, ó, e dá certo. Colocar o nome, né? Porque, inclusive, eu vou disponibilizar, tá? Embora seja uma atividade que a gente encontra até na internet, mas a gente sabe que quando a gente busca lá no Google uma atividade pronta e já imprime, ela não sai com uma boa qualidade, né? Então, quem tiver interesse, eu vou enviar, tá? Aí depois, você só deixa o seu e-mail nos comentários que eu mando para você.
Nessa primeira parte da atividade, a gente vai trabalhar os números, tá? Então, a gente vai usar aquela música do Coelhinho da Páscoa, música que todos conhecem, né? Acho que até os pequenos. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Aí eu vou colocar as figuras aqui e aí eles vão colocar a resposta, né? Quantidade de ovos. Aí vai ter um ovo, 2 ovos e 3 ovos. Então vai escrever a quantidade de ovos, tá? Outra coisa que eu não sei se vocês perceberam, na medida que eu vou digitando aqui as minhas partes, né, do texto, eu já vou formatando, já vou deixando na fonte que eu gosto de usar. Eu gosto de usar Arial. Já vou deixando do tamanho certinho, óbvio que depois no final vou voltar e vou dar aquela conferida, né? Mas já gosto de ir fazendo isso. Se quiser deixar para o final, pode deixar. Mas eu acho que é mais fácil depois não esquecer, ou também não acontecer de ficar em cima uma fonte, no meio outra fonte, sabe? Então eu prefiro já ir deixando na fonte que eu gosto de usar e também já decido o tamanho, já deixo até no tamanho certinho também. Outra coisa, quando eu quero ver como tá ficando, como vai ficar na impressão, eu dou um Ctrl 9. E aí ele já me mostra como que vai ficar a atividade impressa. É legal pra gente ir vendo se tem que aumentar, tem que diminuir. Então eu já escrevi aqui o primeiro trecho da música que a gente vai trabalhar e vou colocar as figuras. Infelizmente ele não mostra quando eu revezo, né, do PowerPoint para a pasta. Mas aí eu copiei lá na pasta e já colei aqui, tá, o coelhinho. Aí eu vou sempre ajeitando na medida que eu vou vendo que precisa, para cima, para baixo. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas é porque eu não quero acelerar, que é para vocês verem exatamente todo o processo e para vocês verem o tempo exatamente que eu demorei. Eu demorei 24 minutos para elaborar do começo ao fim. Agora eu vou acrescentar os ovinhos. Só copiar e colar aqui na página.
Vocês perceberam que eu defini primeiro o tamanho que eu queria do coelhinho, depois eu copiei desse coelhinho e saí distribuindo a quantidade que eu queria, para depois não ter que ficar acertando o tamanho de um e o tamanho de outro, dá mais trabalho, né? E também pode ser que nem fique exatamente igual. Então, para ficar igual, primeiro define o tamanho que você vai querer de um, e aí depois você copia desse e só cola para poder fazer os outros, né? Isso quando você for replicar uma figura na atividade. Dos ovinhos eu fiz a mesma coisa. Aí vocês viram, no primeiro coelhinho eu coloquei um ovinho, no segundo eu coloquei dois ovinhos e o terceiro três ovinhos. Então cada um deles, né, vai trazer uma quantidade de ovinhos. Agora eu vou fazer uma bolinha aqui, que é para eles colocarem a resposta, né? Colocar um número, a quantidade de ovos que o coelhinho está trazendo. Só que eu não quero azul, vou deixar com fundo branco para facilitar, né, na hora da visualização. E como também está trabalhando cor, acho que não vai ser legal deixar colorido. Cada vez que a gente for mexer um pouquinho para lá e para cá, alguma figura, alguma parte da nossa atividade, seleciono tudo, ó, que envolve aquela parte. Poderia ser os três de uma vez, mas eu vou fazer esse individual. O coelhinho e os ovinhos. E aí, quando eu já tiver selecionado tudo, esse aqui, inclusive, ficou para fora. O coelhinho não ficou junto com o círculo, mas aí depois eu percebi isso e arrumei. Então, eu seleciono tudo, ó, agora eu vou arrumar. É, o coelhinho, os ovinhos, o círculo. Clico em cima com o botão direito e aí vai ter a opção agrupar e vou agrupar. Por quê? Porque quando eu quiser mexer só esse coelhinho com as coisas que cabe aqui a ele, né, o círculo, o ovinho, né, eu vou mexer só ele, eu não vou mexer no restante da atividade. Se eu quiser mexer no coelhinho, vai ser mais fácil, porque senão eu vou mexer o coelhinho e o ovinho vai ficar. Então isso dá um trabalho assim pra gente, só Jesus na causa. Aí, se por um acaso, depois que você já estiver agrupado, você perceber que algo não está certinho, que você precisa arrumar, ou você resolve mudar alguma parte, você consegue também desagrupar. Da mesma maneira, clique em cima com o botão direito, aí você vai lá em agrupar, vai ter a opção desagrupar na sequência, e aí você desagrupa. Agora, a segunda parte da atividade, que é a outra parte da música, né? Que fala: Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? A gente vai escrever o trechinho aqui nesse retângulo. E os ovinhos, que eles vão pintar de azul, amarelo e vermelho, eu não quis pegar. Eu vou usar o círculo aqui mesmo, tá? Vou deixar um pouquinho mais oval para aparecer ovinhos, tá bom? Mas aí, no caso de você, por uma casa, eu vou reproduzir essa atividade e eu quero o ovinho. Você pode pesquisar o ovinho, não tem problema.
Agora eu vou fazer os ovinhos, como eu falei para vocês. Vou usar o mesmo círculo que eu usei para fazer o círculo lá de cima, só que vou deixar ele um pouquinho mais oval. E também vou deixar branco, só com o contorno do círculo preto. Aí é aquela coisa que eu falei para vocês, define o tamanho certinho que você quer, copia essa forma e já cola os 3 que você vai precisar, para não ficar ali fazendo 3 vezes desenhando a mesma forma. Prontinho, agora eu vou inserir caixa de texto e vou colocar aqui debaixo dos meus ovinhos as cores azul, amarelo e vermelho. Se você for fazer e não quiser escrever, você deixa em branco, não pinta, não coloca. Mas eu vou colocar. Daí no caso é só para pintar, né? E prontinho, gente. Terminei. É, Falei várias vezes para vocês que nós íamos terminar em 24 minutos. Fizemos em 20 minutos, mas aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma olhadinha, vou ver se realmente está tudo na mesma fonte, mesmo tamanho. Veja se tem alguma coisa que precisa dar uma ajeitada, sabe? Centralizada. Veja se o tamanho tá bom, tá? Então é legal dar uma revisada antes de imprimir. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Tô começando o canal agora, vai ajudar muito ele crescer, porque o YouTube vai mostrar para outras pessoas, curte, tem o sininho para ativar as notificações, ativa as notificações também, porque sempre que aparecer algo novo aqui, você vai ser assim o primeiro a saber, porque você vai receber um aviso no seu celular, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá?
E o intuito desse vídeo é mais incentivar mesmo vocês, porque às vezes a gente tem medo, né? O medo de iniciar, de propor, a fazer algo diferente, né? A gente tem a comodidade de ir lá, só pesquisar, imprimir e pronto. É muito mais prático. E às vezes acaba levando uma coisa para as crianças que nem tem qualidade, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Vou só ajeitando aqui, ó, algumas coisinhas e vou deixar até o finalzinho só para vocês verem, já tá quase acabando mesmo, tá bom? Até a próxima. Gente, só mais uma coisa que eu falei lá no meio do vídeo. Se você quiser imprimir essa atividade, coloca o seu e-mail aqui nos comentários que eu envio para você, tá bom? É isso.